Boa tarde a todos. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite para participar do primeiro Congresso de Medicina Geral da MB. Então, a gente vai discutir um pouquinho, como o Fernando já colocou, sobre o manejo da via aérea. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa minha apresentação. Bom, eu vou começar essa aula colocando esse slide, essa publicação, que é uma publicação bastante importante. Talvez seja a maior publicação que a gente tem relativo à via aérea. É o NEP4, que foi publicado no Reino Unido, né? E é a maior publicação que a gente tem de anestesia relacionado à via aérea. E esse estudo ele mostrou para a gente uma coisa muito importante, que das 5 principais complicações que a gente tem relacionadas à intubação traqueal, a gente pode ver que 5 delas seria a lesão, trauma de via aérea, aquela situação de não intubo, não ventilo, uma situação de dificuldade de intubação, aspiração do conteúdo gástrico, colocado aqui já, e falha na intubação. Mas o mais interessante é que essa última, que é a falha de intubação, é um evento muito comum, principalmente com médicos que não são especializados em via aérea. Então, rapidamente, eu vou fazer aqui primeiro uma explanação anatômica, porque a gente vai precisar de alguma coisa de anatomia. Então, só lembrando, a via aérea superior ela é dividida, né, em cavidade nasal, em faringe e laringe. E eu quero destacar aqui a laringe, porque ela é dividida pela prega vocal, numa região mais superior, que é a região supraglótica, e mais inferior a região infraglótica. Por que é importante falar isso? Porque alguns dispositivos supraglóticos, como a máscara laríngea, a gente coloca nesta região. E o tubo a gente coloca normalmente dentro da traqueia, passando pela região infraglótica. Outro aspecto importante é que a laringe é formada principalmente por um complexo de músculo, de ligamentos e cartilagens. E nós temos aí 3 cartilagens que são isoladas, a cartilagem tireoide, a cricoide e a epiglote. E temos 3 pares de cartilagem, que seria a corniculada, cuneiforme e aritenoides. E aí vale a pena a gente lembrar que entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, nós temos uma membrana, denominada de membrana cricotireoideia, que é exatamente a membrana que a gente vai acessar numa necessidade emergencial. Então, quando eu estou diante de uma via aérea que eu não consigo controlar de maneira nenhuma, só sobra uma alternativa. Fazer uma incisão cirúrgica nessa membrana ou uma punção para recorrer e poder, então, ventilar e oxigenar esse paciente. Bom, outro aspecto importante do ponto de vista prático de uma intubação é lembrar daquela região que está localizada entre a base da língua e entre a epiglote. Esse espaço é chamado de valécula. É importante sempre definir essa região porque nós colocamos a ponta da nossa lâmina curva nesse local quando nós vamos fazer uma intubação num indivíduo adulto. E outra consideração importante é que quando nós realizamos uma laringoscopia direta, o que nós queremos ver? Nós queremos ver a fenda glótica. E nós temos aí esse desenho central mostrando uma fenda glótica aberta. E a gente observa que os limites da fenda glótica envolvem na parte anterior a epiglote, e na comissura anterior à epiglote, e na comissura posterior nós temos aquelas cartilagens, aritenoide, corniculada e cuneiforme. E ligando a comissura anterior à comissura posterior, nós temos aí as cordas vocais verdadeiras e as cordas vocais falsas. Outro aspecto importante é que a laringe continua em num conjunto de um tubo, né, formado de discos cartilaginosos, que é a traqueia. A gente tem de 18 a 20 anéis, lembrando que esse anel só é completo na parte anterior. Na parte posterior eu não tenho cartilagem, é músculo. Qual é a importância aqui? A importância maior é que quando a gente realizar uma intubação, nós temos que entender que o comprimento da traqueia é de 10 a 12, vai de C3 a T5, e 3 centímetros antes de terminar é onde eu tenho que colocar meu tubo, ou seja, 3 centímetros antes da carina. Ok? E como que eu vou saber que eu estou nessa região? Olhando nesse desenho do lado, eu fiz um desenho esquemático, onde a gente deve colocar aquela medida 22 centímetros distante do tubo distal na rima bucal. Então, isso é um referencial bom para que a gente não produza uma intubação seletiva no nosso paciente. Bom,
Visto essa introdução anatômica, eu gostaria agora de alguns conceitos importantes, que já foi colocado também pelo Fernando, quando a gente vai manipular uma via aérea. E o primeiro é o conceito de via aérea difícil. Esse primeiro conceito que eu vou colocar aí não é um conceito anatômico, mas é um conceito fisiológico, extremamente importante, principalmente agora no Covid. O que seria uma via aérea fisiológica difícil? Seria aquela situação em que nós vamos manipular uma via aérea de um paciente crítico, um paciente grave, e ao manipular essa via aérea, esse paciente pode evoluir para um colapso cardiovascular, ter uma parada cardíaca e a óbito. Então, isso é a gente sabe que isso aconteceu frequentemente nos atendimentos de pacientes de Covid. E para fazer uma analogia e facilitar, talvez a gente guardar isso, vamos guardar o 3HD e lembrar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, quais seriam essas causas? A hipoxemia grave, que a gente observou no Covid, um paciente com hipotensão arterial grave, acidose metabólica grave, por exemplo, no paciente com cetoacidose diabética, e a disfunção ventricular direita. Agora sim, eu vou comentar um pouquinho sobre conceito de via aérea difícil do ponto de vista anatômico. E a gente foi agraciado aí em 2022 com um novo algoritmo de via aérea da ASA. E essas definições mudaram um pouco. Então, hoje, a via aérea difícil ela é conceituada como uma situação clínica onde um médico extremamente treinado vivencia uma dificuldade ou falha antecipada ou prevista de ventilação por uma máscara facial, uma dificuldade de laringoscopia, uma dificuldade de ventilação por um dispositivo supraglótico, uma dificuldade de intubação traqueal, uma dificuldade de uma via aérea ou de uma extubação. Então, qualquer um desses quesitos traduz para a gente uma via aérea difícil. Ok. Quando nós vamos abordar uma via aérea, nós temos técnicas para fazer isso. E caminhando da técnica mais simples para a mais invasiva, nós passaríamos primeiro pela ventilação e oxigenação. Normalmente, essa técnica a gente consegue facilmente através de uma máscara facial. Outra possibilidade seria a intubação traqueal, e a mais usada, a intubação orotraqueal. Outras vezes, nós podemos ventilar e oxigenar esse paciente através de uma ventilação de resgate produzido por um dispositivo supraglótico. E se nada for possível, a gente vai lançar mão de um mecanismo ou de uma técnica totalmente invasiva, a abertura daquela membrana que nós comentamos, que seria a cricotirostomia por punção ou então a cirúrgica. Então vamos começar pela primeira abordagem, oxigenação e ventilação. O que nós temos que lembrar? Que a maioria dos pacientes que vão ser submetidos a uma intubação orotraqueal, na grande maioria estão inconscientes ou estão sob o efeito de drogas. E com isso pode haver uma queda da língua, comprimindo a região ou a parede posterior da faringe, levando, portanto, à obstrução da entrada de ar. E nós podemos, então, e devemos primeiro desobstruir essa via aérea. Nós podemos fazer isso com manobras muito simples, como elevação do mento e elevação do ângulo da mandíbula. Sendo que essa segunda manobra, a elevação do ângulo da mandíbula, não é nunca a preferida. Ela é só feita numa situação em que existe uma suspeita de fratura de cervical. E também podemos desobstruir essa via aérea através de dispositivos simples, como uma cânula orofaríngea e uma cânula nasofaríngea. Lembrando, porém, que uma cânula nasofaríngea está contraindicada num paciente com suspeita de uma fratura de base do crânio. Ok, uma vez então que a gente desobstruiu essa via aérea, agora eu posso ventilar esse paciente adequadamente. E qual é a melhor maneira de ventilar? Através de um sistema, bolsa, válvula, máscara, acoplada numa fonte de oxigênio para oferecer uma fração maior de oxigênio para esse paciente. Então a gente vai usar essa técnica aí da letra E e da letra C, com os 3 últimos dedos elevando o mento e com a letra C fazendo a vedação da máscara na face do paciente. Muitas vezes a gente tenta ventilar e não consegue. E aí a gente passa por uma alternativa, que seria ventilar esse paciente a 4 mãos. Aí eu vou precisar de, no mínimo, 2 pessoas. Uma para fazer a vedação com as 2 mãos da máscara na face do paciente e um segundo colega para promover a ventilação do paciente. Como eu falei, em algumas vezes a gente pode não conseguir ventilar adequadamente o paciente. Então isso gera um outro conceito, que é o conceito de ventilação sob máscara difícil. Conceituando, é aquela situação em que nós não conseguimos oferecer para o paciente uma ventilação adequada, confirmada pelo ETCO2, por uma queda da saturação, por um não movimento de ar nos pulmões, ou de expansão torácica, e que pode ser causada por uma vedação inadequada da máscara laríngea, da máscara facial, como também um vazamento excessivo ou uma resistência à entrada
ou saída de ar. Esse pesquisador, um dos maiores pesquisadores de via aérea, que é o Kepler Power, ele fez um trabalho com 50 mil pacientes, um pouco mais, aproximadamente 50 mil, mas um pouquinho mais, onde ele criou um score de ventilação sob máscara. E ele deu graus, né, notas. E ele chamou de grau 1, grau 2 a toda situação que a gente ventila o paciente facilmente, seja sem nenhum dispositivo, ou seja com um dispositivo, ou com ou sem relaxante neuromuscular. Isso é o que acontece, a gente pode ver pelos números, em 97,6% dos pacientes você vai conseguir ventilar. Porém, nós temos aí 2,2% dos pacientes em que a gente não vai conseguir uma ventilação boa. A gente vai ter uma dificuldade de ventilar, essa ventilação vai ser inadequada ou instável ou vai requerer alguém para nos ajudar. Isso mesmo com ou sem o relaxante neuromuscular. E nós temos ainda uma pequena fração de 0,15%, que seria a nota 4, o grau 4, em que a gente não consegue ventilar esse paciente sem hipótese nenhuma, ou seja, mesmo com o relaxante neuromuscular. E essa situação, então, trata-se de uma ventilação impossível desse paciente. Ok, então, baseado nisso, e nesses trabalhos, esse aqui foi um pouquinho antes, em 2006, Kepler Power propôs vamos dizer assim, vários preditores que poderiam anunciar para a gente uma via aérea que apresenta uma ventilação sobre máscara difícil, ou seja, grau 3. Então, quando que eu devo pensar nessa situação? Quando eu tenho um paciente com MC acima de 30, quando eu tenho um paciente com presença de barba, e lembra que a barba é um fator que pode ser modificável, a gente pode tirar a barba do paciente e isso desaparecer, uma idade superior a 57 anos, história de roncos associada à síndrome da apneia obstrutiva do sono, protusão da mandíbula e Malampati 3 ou 4. Esse mesmo autor também, nesse segundo trabalho que eu mostrei para vocês, ele também propôs preditores de máscara impossível, que seria o grau 4. Então, qual é a possibilidade de eu encontrar um paciente que eu não consiga ventilar, seja impossível? Paciente com radioterapia em região do pescoço, do sexo masculino, presença de barba, síndrome de apneia do sono e Malampati 3 e 4. Então, se a gente olhar para essa figura do lado, e até podemos lembrar que estamos chegando na Natal, Papai Noel é um paciente que pode ter uma ventilação impossível durante uma indução de anestesia, né? Muito bem. Então, baseado nisso, vamos começar então agora a discutir um pouquinho mais sobre essa via aérea difícil. Então, nós já vimos como a gente deve ventilar o nosso paciente. O próximo passo, se eu não estou conseguindo ventilar, é intubar esse paciente. E aí vem um dado interessante para a gente. Eu falei que 77 pacientes, 0,15, foi impossível de ser ventilado. Nesse mesmo estudo, o autor mostrou que apenas 2 precisou de um tratamento cirúrgico. Então, a incidência de intubação difícil, né, que requer uma invasão, não é tão alta assim. E uma ventilação difícil não quer dizer intubação difícil. Bom, vamos intubar o nosso paciente, então. Quando a gente vai intubar, a gente cai no outro diagnóstico, muitas vezes, laringoscopia difícil, que é aquele caso que você faz uma laringoscopia direta e você procura ver aquela imagem que nós mostramos no sinal de uma glote aberta e você não vê. Você não consegue enxergar as cordas vocais. Então, você está diante agora do que a gente chama de uma laringoscopia difícil, e que foi definida por Cormack e Lehane em 4 graus. O grau 1, onde a gente conseguia ver toda a glote. Grau 2, onde a gente via a glote parcial, vendo a parte posterior da glote. Grau 3, só via a epiglote. Igual 4, não via nada. Posteriormente, Cook modificou essa classificação e acrescentou 2A, 2B, 3A, 3B. O que seria o grau 1 nessa nova classificação? Quando a gente vê tudo, né, em relação à abertura glótica. 2, a gente vê parcialmente a abertura da glótica. Nessa situação, gente, é fácil intubar. Você vai intubar tranquilamente com uma laringoscopia direta. Grau 2B, o que a gente está enxergando? A epiglote e está enxergando a parte posterior com as cartilagens aritenoide corniculada. E a classe 4, 3A, seria aquela em que eu vejo a epiglote e eu consigo mobilizar a epiglote. Então, a gente diz que aqui a gente tem uma laringoscopia restrita, em que muitas vezes o Buge vai nos auxiliar a intubar esse paciente. Enquanto eu tenho a classe 3B, eu vejo uma epiglote fixa, que eu não consigo mobilizar, ou 4, que eu não vejo nada. E nessa situação, vai ser difícil intubar esse paciente e eu talvez precise de um vídeo laringo
ou então de uma fibroscopia ótica. Bom, quando nós temos essa dificuldade para entubar ou ela falha, nós temos que lembrar que nesse trabalho feito agora e publicado, né, em 2022, tem algumas coisas que a gente questiona, quando usa principalmente essa palavra múltiplas tentativas. A gente deve sempre evitar, e eu vou falar daqui a pouco, múltiplas tentativas. Tá? Para fazer uma laringoscopia, uma tentativa seria suficiente para a gente fazer e não ficar fazendo várias. Mas se eu tenho agora uma intubação difícil ou falha, eu posso prever essa intubação com preditores de via aérea. Eu vou mostrar aqui que está mais fácil. O primeiro deles é Mallampati. Mallampati eu acho que todos nós já sabemos fazer, a gente faz isso diariamente, coloca o paciente sentado, né, mais ou menos ao nível dos nossos olhos, pede para ele abrir a boca, colocar a língua para fora sem emitir som. E aí eu vou procurar pela amígdala dele, vou procurar pelo palato mole e pela úvula. Se eu enxergar tudo, Mallampati 1. Se eu não enxergar somente no caso aí, as amígdalas, eu vou chamar a classe 2. Se eu ver a base somente da úvula, 3. E se eu não ver nada, somente o palato mole, 4. E lembrar, então, que Mallampati 3 e 4 são Mallampatis que sugerem uma intubação difícil. Outros preditores, rapidamente, distância interincisivo, abertura de boca, né, menor que 3 centímetros, distância tirumento menor que 6, distância externumento menor que 12, na outra linha, flexão do pescoço menor que 35, extensão do pescoço menor que 80 graus. Palato ogival, aquele palato estreito que nem cabe muitas vezes laringoscópio na boca do paciente. A protusão da mandíbula, que é nada mais se pedir para o paciente morder o lábio superior com os dentes inferiores. Se ele tem dificuldade ou não consegue, significa que ele tem uma protusão da mandíbula limitada. E aquele pescoço, né, de Mike Tyson, que é um pescoço curto, né, e ao mesmo tempo bem grosso. Isso também sugere via aérea difícil. E muitas vezes você olha para um paciente e fala, esse tem via aérea difícil. Esses casos que eu desenhei, Noel Rosa, né, um retrognata, o Ronaldinho, o pernilonga, um dente imenso, que pode dificultar, uma massa dessa no pescoço, uma alteração cervical como está aí, e pacientes com queimadura na região do pescoço. Muito bem. Uma pergunta que foi feita foi, existe algum preditor isolado que é capaz de prever uma via aérea difícil? Esse estudo mostrou que nenhum preditor isolado é capaz de mostrar uma via aérea difícil. Porém, se eu for agregando preditores, 1, 2, 3, 4, quanto mais preditor eu tenho, melhor será a sensibilidade, a especificidade e o valor preditivo positivo. Então não devemos considerar isoladamente, mas em grupos. Mas eu posso garantir para vocês que tem um fator de risco que, sem dúvida nenhuma, isoladamente prevê uma via aérea. É aquela história do paciente que já teve uma via aérea difícil. A gente não pode negligenciar isso nunca na vida. Não, fica tranquilo. Não, não tem tranquilo. Se ele relatou, considere como uma via aérea difícil e trate como tal. Bom, então para intubar um paciente, nós vamos seguir uma cartilha, talvez um dos maiores pesquisadores de via aérea, que é o Benomoff. E ele fala para a gente o seguinte, quando você for intubar um paciente, você tem que investir na primeira laringoscopia. Otimize essa primeira laringoscopia. Tá? E como que eu vou conseguir otimizar? Primeiro, posição olfativa otimizada, tendo um médico experiente com mais de 3 anos, ausência de hipertonia muscular utilizando um bloqueador neuromuscular, material adequado, ou seja, lâminas de curva, lâmina reta de diferentes números, bulge, fio guia, uma manobra de compressão externa da laringe, que é a burpe, e ter um plano B. Então vamos lá. O que seria essa posição olfativa otimizada? Se nós considerarmos um paciente deitado na posição neutra em decúbito dorsal, o que nós temos? Nós temos 3 ângulos, tá? Três eixos. O eixo oral, o eixo laríngeo e o eixo faríngeo. Então a gente vê, para eu sair do ponto A, que é o eixo oral, para chegar no ponto C, eu tenho que fazer uma curva, o que torna muito difícil entubar um paciente. Mas a gente aprendeu em matemática, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então o que a gente vai tentar fazer? Fazer com que esses 3 eixos diferentes tornem um eixo único. E como que eu consigo fazer isso? Primeiro, eu vou tentar elevar um pouco a cabeça do paciente com um coxim, isso vai fazer com que o eixo faríngeo se aproxime do eixo laríngeo. Em seguida, o que eu faço? Vou fazer aquela extensão, aquela manobra simples lá atrás que a gente fez. A extensão a elevação do mento com extensão da cabeça. E aí eu vou aproximar o eixo oral dos outros 2. Agora sim eu tenho um eixo só, consequentemente eu consigo ter uma visualização direta da glote. O que está atrapalhando eu ver? A língua. Então eu vou com o laringoscópio,
e elevo a língua, sempre fazendo força no sentido do cabo. Então, essa é a posição otimizada que a gente tem que utilizar. Veja que esse coxim não tem um tamanho ideal. O tamanho ideal vai depender do tipo de paciente que eu tenho. A ideia é que está desenhado aí, é fazer uma linha unindo o conduto auditivo externo com a linha external. Tá ok? Bom, ter também material apropriado, eu já comentei isso com vocês. E qual é a técnica, então, de realizar uma intubação no paciente, a laringoscopia e intubação? A gente introduz a lâmina com a mão esquerda, pelo lado direito da boca, jogando a língua para a esquerda e andando com o laringoscópio para o centro, para a linha média. Uma vez que eu atingir a linha média, eu procuro a epiglote. Via epiglote, o que eu faço? Vou na valécula, coloco a ponta da minha lâmina curva e faço uma força no sentido do cabo. Com isso, eu vou identificar a glote, observando a região ou a comissura posterior e as cordas vocais. Uma vez que eu visualizei, eu vou introduzir o meu tubo. Perfeito? Essa manobra chamada burp, como a gente está vendo aí, ela é feita comprimindo a cartilagem tireoide, B para trás, de back, up para cima e R para a direita. Então, essa é a chamada técnica burp. Observem que o próprio indivíduo que está intubando, ele com a mão esquerda faz a laringoscopia, com a mão direita ele posiciona. Aí depois ele pede para um colega segurar a mão dele que estava, e ele tira a mão dele e com a mão dominante ele vai intubar o paciente. Ok? Bom, é importante também maximizar e fazer isso para quê? Para que a gente evite de fazer várias laringoscopias. Como eu falei, o ideal é fazer uma, no máximo duas. Por quê? Observem esse estudo. Acima de 2 laringoscopias, nós temos um aumento muito grande das complicações. A hipoxemia pode aumentar de 9 vezes, uma hipoxemia severa de 14, uma parada cardíaca 7 vezes. Isso porque eu fiz mais de 2 laringoscopias. Então, várias complicações estão associadas à intubação. A gente pode citar aí várias, fala de intubação esofagiana, aumento de pressão arterial, pique, pio, arritmia cardíaca, trauma de laringe. Então, para evitar essas complicações, limitar em uma laringoscopia através dessa técnica. Outro dado importante é que quem realiza essa técnica, o ideal sempre é que seja um indivíduo treinado. Eu botei um anestesiologista, me desculpa, mas é um indivíduo treinado em acesso, né? E conhecer dispositivos que possam ser utilizados numa via aérea difícil. E, novamente, a ASA recomenda para a gente dispositivos que eu tenho que conhecer para manipular uma via aérea. Lâminas alternativas, como a lâmina de McCoy, dispositivo supraglótico para intubação, que é a intubação com máscara, fast track, fibroscopia flexível, vídeo, guia de intubação, estilete luminoso, intubação nasal à cega. Observe esse desenho. Muitas vezes eu faço uma posição otimizada, tudo correto, e eu vou intubar meu paciente e não consigo. Por quê? 3 motivos podem fazer isso. Primeiro, uma glote anteriorizada, um incisivo central muito protuso e uma base da língua muito posteriorizada. Numa situação dessa, eu posso resolver com um videolaringoscópio. Entendam bem o que é o vídeo. Se eu faço uma laringoscopia direta, olha onde está meu olho, está nessa posição. Olha o ângulo que eu consigo ver a via aérea, no máximo 15 graus. Quando eu uso um videolaringoscópio, meu olho vai para a ponta da lâmina. Ou seja, eu tenho uma câmara, então eu estou vendo como a gente brinca atrás da curva. Isso pode promover uma abertura de até 45 a 60 graus, o que facilita, então, a intubação nessas condições mais difíceis. Então, mais do que nunca, nós devemos conhecer o videolaringoscópio, utilizar, é um dispositivo robusto, de fácil manuseio, barato, conhecido, porque a gente faz laringoscopia, de fácil aprendizado, não necessita de alinhamento dos eixos, tem uma baixa necessidade de fazer força, portanto, traumatiza menos, mobiliza menos a coluna cervical numa fratura, por exemplo, de coluna, melhor visualização da glote, permite uma taxa de sucesso maior na primeira tentativa e pode ser utilizado, inclusive, num paciente acordado sobre uma sedação leve e uma anestesia tópica. Esse desenho, só uma questão temporal, mostrando aqui no finalzinho dele que, desde 2012 para cá, a utilização do videolaringoscópio é o que mais tem sido feito para abordar uma via aérea difícil. Então, para a gente praticamente terminar aqui, uma vez que eu não consegui ventilar, eu tentei intubar esse paciente, eu não consegui, eu tenho que fazer agora uma ventilação de resgate. Qual a melhor maneira? Usar um dispositivo supraglótico, que pode ser uma máscara laríngea, um tubo laríngeo ou a máscara IGEL. São dispositivos de fácil colocação, são dispositivos eficientes para manter uma ventilação alveolar mínima, e o risco de aspiração com esse dispositivo diminui ainda mais se eu utilizar um dispositivo de segunda geração, que ele tem 2 tubos. Um tubo para ventilar o paciente, e se vocês observarem, tem essa máscara, por exemplo, que está aí azul,
que é a Protector, tem mais uma abertura, que como outras também tem aí, que é um outro canal que permite passar uma sonda que vai dentro do esôfago e cai no estômago, permitindo fazer a drenagem gástrica desse paciente. E também, aí embaixo, 2 desenhos importantes, mostrando que a máscara pode ser usada como um conduto para entubar o paciente e o uso da fibroscopia. E se nada conseguir, nós vamos ter que partir para uma crico. E aí eu posso partir tanto para uma crico cirúrgica, quanto para uma crico de punção. Aí é o extremo. Nós chegamos numa situação que não tem mais o que fazer e a gente não pode retardar uma cricotireostomia. Então, resumindo, sempre realizar uma boa avaliação das vias aéreas, anamnese e avaliação de preditores de via aérea, sempre administrar oxigênio durante o manejo e um recado importante, põe o paciente num céfalo aclive, tá, de mais ou menos 25 graus, porque isso transforma aquela zona de West 3 em zona 1, o que melhora bastante a oxigenação do paciente. Tenha sempre um plano B, conheça os diversos dispositivos, e o sucesso vai depender de planejamento, conhecimento e familiaridade com o algoritmo e dispositivo de via aérea, e sempre fazendo cursos de educação continuada. Gente, desculpe a acelerada aqui, obrigado.